Fala galera, estamos a menos de 10 dias para uma das lutas mais aguardadas pelos fãs de MMA em 2025. E é claro que eu estou falando de Alex Poatan vs Magomed Ankalaev no UFC 313. Essa luta está dando o que falar por vários motivos. Primeiro que o Ankalaev vem feito algumas provocações contra o brasileiro há um certo tempo. Já um segundo fator é por conta do Ankalaev ter como base o jogo de grappling dele. E até agora no UFC não vimos o Poatan enfrentar um lutador com esse nível de wrestling. O mais próximo que vimos foi contra aquele polonês, onde a luta acabou por decisão dividida a favor do Poatan. Bom, eu sei que provavelmente já vai ter gente falando que o Ankalaev nem wrestler é e que ele só usa o striking, mas fica tranquilo que eu vou falar sobre isso durante o vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Vou falar as armas na trocação de ambos os lutadores, depois vou comentar sobre a luta de chão e no final vou dar minha visão de como a luta vai se desenrolar e também falar quem vai sair vitorioso. Então bora pro vídeo. Começando pelo striking, vamos falar do Ankalaev primeiro. Pra quem já assistiu as lutas do Ankalaev, sabe que esse cara é um dos melhores boxeadores nessa divisão. Ele tem bastante velocidade nos golpes e é um cara que se expõe bem menos do que os recentes adversários do Poatan. O poder de nocaute dele é um poder bem normal pra divisão. Não é como se ele tivesse uma mão de alface, mas também ele não tem aquela mão de pedra. O principal no boxe dele é que ele gosta muito de contragolpear. Ele não é aquele cara que gosta de tomar iniciativa. O que ele gosta mesmo é de reagir ao que o adversário faz. E anotem isso aí, galera, que vai ser muito importante pro resultado final da luta. Ele só toma iniciativa em 2 situações: quando o adversário tá totalmente fora de posição ou quando ele tá levando a pior, pois ele sempre vai tentar vencer os rounds. Ele não é o tipo de cara que entra pra tentar terminar a luta. Então pense que o Poatan está vencendo o primeiro round por pouco. Pode ter certeza que no final do round o Ankalaev vai tentar agressivar pra de alguma forma o round virar a favor dele. Já em relação aos chutes, acho que o Poatan não precisa ter uma preocupação muito grande. Acho que talvez o chute alto seja algo que o Poatan tenha que ter uma atenção maior, pois sempre que um adversário sai da distância do boxe, o Ankalaev gosta de deixar um chute alto na saída, que muitas das vezes acaba pegando o adversário de surpresa. Agora, falando do Poatan, todo mundo nessa altura do campeonato já sabe que ele é um kickboxer de elite, um cara muito técnico, com a mão pesadíssima e com a possibilidade de acabar com a luta não apenas no primeiro round, pois diferente dos outros lutadores mais pesados, ele ainda consegue manter o poder de nocaute dele mesmo nos rounds finais. O Poatan em sua última luta lutou contra o Khalil, que é um canhoto que tem a mão bem veloz também, e nós vimos o Poatan fazer o seguinte: atiçar o Khalil com jab, esperar a reação do Khalil e contra-golpear em cima disso. Contra o Ankalaev, eu também acho que o caminho é esse: explorar a reatividade dele, pois como eu disse, o Ankalaev odeia ser o primeiro a tomar iniciativa, então o Poatan tem que tentar começar a trocação, mas ao mesmo tempo ser o cara que vai terminar, ou seja, ele tem que ser o primeiro a dar o golpe e também o terceiro. Eu não acho que ficar soltando jab ou um direto solto seja uma boa opção, pois o Ankalaev tem uma defesa muito boa e também contra-golpeia muito bem em golpes únicos. E em relação aos chutes, o chute alto é uma ótima opção para essa luta, mas vou explicar isso daí mais tarde. Vamos falar dos chutes na panturrilha, que eu já expliquei aqui no canal e muita gente não entendeu. O Ankalaev tem sim um histórico negativo em relação ao chute baixo, porém todas as lutas que ele realmente ficou com a perna ruim foi quando os adversários bateram canela com canela. Já o chute do Poatan é por fora, ou seja, ele vai ter que chutar com a perna da frente dele na perna da frente do Ankalaev. Então é muito mais difícil você gerar potência dessa maneira. Mas calma, isso não quer dizer que ele não vai machucar a perna do Ankalaev, apenas que vai demorar mais. Ele vai precisar acertar mais vezes do que ele precisaria se tivesse chutando com a perna de trás dele, que é a mais forte. Então agora vamos começar a falar do grappling. E para começar, vamos falar do Poatan. Galera, o Poatan deve ter uns 5 anos de treino de MMA. E acreditem, isso é pouquíssimo. Além disso, boa parte dos adversários dele não tinha essa arma de queda. Então muitos dos camps dele, ele nem deve ter focado tanto nesse departamento. A evidência que nós temos pelas suas lutas, sem contar treino e sem contar opinião de treinador, é de que o Poatan não defende tão bem as quedas. E isso é uma realidade.
verdade. Se você tá negando, você tá sendo desonesto. Mas sim, o Poatan teve tempo para evoluir e melhorar nessa área. Inclusive, eu acho que ele fez isso. Acredito sim que o nível de defesa de queda dele tem evoluído bastante, assim como a defesa de finalização dele. Mas na realidade, não sabemos o real nível do Poatan, porque por mais que ele tenha evoluído, ainda assim pode ser um ponto fraquíssimo do jogo dele. Olhem, por exemplo, essa tendência que ele tem de querer parar as quedas com a guilhotina. Daí tu vai estar falando, pô, mas isso são lutas antigas, ele já evoluiu esse quesito. Com certeza o Glover analisou e já corrigiu esse hábito ruim. Então, esse vídeo aqui é dele treinando na Fight Nerd, e se eu não me engano foi realizado em janeiro desse ano. Será que ele realmente deixou esse hábito de lado? Vocês estão percebendo por que essa luta é tão difícil de decidir um favorito? Então vamos falar agora do grappling do Ankalaev, o cara que nunca finalizou ninguém no MMA, nem sequer tentou uma finalização no UFC, então com certeza esse cara não é bom de chão. Se você concorda com isso, desculpe, mas você não entende de MMA. Essa noção de que o cara só é bom no chão se souber finalizar é totalmente ultrapassada. É só olhar a luta do Charles versus Arman. Enquanto o Charles tentava finalizar, o Arman só controlou o Charles e desceu porrada de cima para baixo. E no final, quem venceu a luta? E quando falamos do Wrestling do Ankalaev, realmente, o nível de quedas dele não é tão bom, mas não chega a ser algo ruim. Por exemplo, muita gente fala que o Poatan treina com Glover, portanto ele vai estar muito bem treinado no grappling. Porém, o Glover tem o mesmo nível de assertividade de quedas que o Ankalaev, mas os brasileiros zoam o Ankalaev por isso, enquanto elogiam o Glover. Estão vendo como os brasileiros estão tão desinformados sobre essa luta? Sim, galera, o Ankalaev não é o Khabib, mas quem te disse que o Ankalaev precisa ter o nível de quedas do Khabib para levar o Poatan pro chão? E isso tudo estamos falando do ponto fraco do Ankalaev no wrestling, pois por mais que ele tenha dificuldade de pôr os oponentes para baixo, quando ele consegue colocar, ele faz um ótimo trabalho de controlar e também de bater. Eu realmente acho que o Poatan não vai correr o risco de ser finalizado, mas ele corre risco sim de tomar um nocaute técnico por ground and pound. Portanto, rezamos para que o Poatan esteja com nível de defesa de quedas alto e, mais importante ainda, que ele consiga subir caso tome a queda. Bom, galera, tendo comentado sobre o chão e a trocação de ambos, eu vou tentar aqui fazer agora a minha previsão. Sabemos que o Ankalaev é um trocador disciplinado que aproveita da brecha do adversário para ter alguma vantagem. Porém, o Poatan não é o tipo de lutador que se estende os seus golpes, deixando as aberturas para contra-golpe. Além disso, o Poatan, por ser um kickboxer, consegue evitar o jogo de boxe do Ankalaev com chutes altos e também com slow kicks, fazendo o Ankalaev ficar muito distante e impossibilitando o contra-golpe. E lembra do chute alto comentado lá no começo? Eu acho que vai ser uma ótima opção para essa luta. O Ankalaev não tem a melhor defesa de chute alto, inclusive eu postei um short sobre o Poatan tá praticando o chute alto mais o cruzado de esquerda, caso o Ankalaev tente avançar durante o chute. Mas nisso tudo mora um detalhe que é o seguinte: o Ankalaev gosta de usar muito o wrestling dele em situações onde ele tá perdendo na trocação. E sim, galera, eu acredito que o Ankalaev vai conseguir quedar o Poatan, porém a possibilidade dele finalizar é quase nula. Muito provavelmente o Poatan vai conseguir parar o ground and pound e subir novamente. Então a luta vai se passar na maior parte em pé, onde o Poatan tem sim a vantagem. Portanto, galera, se o Poatan começar vencendo os 2 primeiros rounds, eu fico muito confiante que ele nocauteia no terceiro. Como eu disse lá atrás, o Ankalaev luta para vencer os rounds, e se ele começar perdendo, com toda a certeza do mundo, ele vai tentar sair da zona de conforto e vai arriscar mais indo para cima, onde vai abrir brechas pro Poatan nocautear. Então minha previsão é essa: Poatan nocaute no terceiro round. Mas lembrando, esse começo é crucial pro Poatan. Se ele começar sendo quedado e aceitar ficar por baixo tomando porrada, acho muito improvável o Poatan voltar e nocautear nos rounds finais. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Um pouco mais longo que o comum, mas creio que valeu a pena. Queria pedir um like, uma inscrição e também um comentário. Comente se vocês acharam algum defeito no áudio, na edição ou até mesmo na análise. E além disso, comente o que vocês acham que vai acontecer na luta. Então é isso, valeu e até a próxima.